Olá, hoje nós vamos falar sobre um ano da tragédia de Brumadinho. Lembrar você quais foram as causas da tragédia e a realidade dos atingidos agora em 2020. Elementos que contribuíram para o rompimento da barragem da Vale aparecem em auditoria externa e denúncia do Ministério Público de Minas Gerais. Lembrando vocês que a tragédia deixou 270 mortos, sendo que 11 corpos ainda não foram encontrados. No dia 25 de janeiro de 2019, uma barragem da Vale com 9,7 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério, isso equivale, mais ou menos a uma lagoa e meia do tamanho da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, Então, tudo isso ruiu na cidade mineira de Brumadinho ao meio-dia e 28. A ruptura ocorreu em menos de 10 segundos, ou seja, não deu tempo para se preparar, não deu tempo para correr. A ruptura aconteceu em 10 segundos e 5 minutos depois, 75% do material foi parar no meio ambiente que rodeava a estrutura. Você deve ter visto o vídeo, inclusive, sobre isso, que apareceu aos montes, nos jornais e tudo mais. O que tornava a tragédia mais dramática, para além dos potenciais danos ambientais, era o fato de que a mineradora mantinha imediatamente abaixo da barragem 1, as áreas industriais e administrativas da sua mina do Córrego do Feijão. Dentro dessa área tinha um refeitório, um vestiário, a oficina, o almoxarifado instalados na área, que eram usados por 600 pessoas. Em apenas 63 segundos, um tsunami de lama numa velocidade de 80 km por hora engoliu as instalações da empresa. Então, a magnitude do rompimento da barragem 1 pode ser representada pelo abrupto desabamento de uma dezena de prédios de 24 andares se comportando como uma onda fluida de rejeitos. Imagina o desespero, gente? Quem falou isso, quem fez essa alusão, foi o Ministério Público de Minas Gerais, quando eles denunciaram, ao denunciar lá em janeiro, agora de 2020, os responsáveis pela tragédia. Opa, então quer dizer, Carla, que tem responsáveis de tragédia? Calma que eu já vou te explicar sobre isso, Ao todo, 270 funcionários da mineradora morreram no maior acidente de trabalho já registrado no Brasil. Então, se você tiver uma redação, alguma coisa para falar sobre acidente de trabalho, você deve citar Brumadinho, Lembrando que 11 das vítimas ainda não foram encontradas. No dia 21 de janeiro de 2020, às vésperas do aniversário do ano da tragédia, 16 pessoas, incluindo o ex-presidente da Vale, o Fábio Schwartzman, foram denunciados pela promotoria sobre a acusação de homicídio doloso. Olha essa prova de atualidades, sobre o que eles foram acusados? Homicídio doloso. A Vale, a Turvsud, contratada para certificar a segurança da estrutura, vão responder ainda por crimes ambientais, ou seja, vão acumulando aí as suas responsabilidades. Juntos à denúncia feita pelo Ministério Público de Minas Gerais e um laudo externo contratado pela própria Vale, ajudam a elucidar o que aconteceu naquele dia e quais atores estavam diretamente envolvidos, que é sempre o que se busca em situações como essa. Eu quero saber quais são os responsáveis, quem são os responsáveis, Busca-se por isso. E a estrutura da Vale utilizou o método a montante, o mais barato e menos seguro das estruturas possíveis para serem construídas, Então, o método a montante, de novo, na sua prova, Isso significa que a barragem foi construída para dentro de si mesma, Ao longo de 37 anos. A sua parede de contenção foi gradativamente erguida até 2013 e o seu reservatório recebeu rejeitos da Vale até 2016. Desde então, ela estava inativa. A auditoria contratada pela própria mineradora para investigar a ruptura notou os seguintes aspectos que seriam cruciais na tragédia. Primeiro, a barragem era relativamente íngreme,
Então, no início, houve um recuo, ou seja, um afastamento da parede para dentro, o que moveu para a sua parte superior, né, para cima de rejeitos, mas, né, ele mandou para a parte superior os rejeitos mais fracos, né? E a ausência de recursos de drenagem significativos também fez com que o nível da água dentro da barragem ficasse muito alto. Então, esse aí é a questão da deposição, né, da estrutura ali dos sedimentos e da formação dessa barragem. Mas você deve estar assim, que material armazenado é esse? Porque uma descoberta significativa foi que os rejeitos retidos pela barragem tinham um teor muito alto de ferro, que é superior a 50%. Isso, de novo, conforme o relatório que foi encomendado pela própria Vale. O alto teor de ferro, segundo esse documento, foi responsável por dar aos rejeitos um alto peso específico total. Então, por conta desse peso e também da pressão da água, o material tornou-se fofo, vamos dizer assim, né? Capaz de se contrair com uma carga constante. Então, essas características resultam em um material com potencial de perda de resistência, né? Aí bem significativa e muito rápida, né? Tudo isso, de novo, segundo o relatório. Também vamos falar sobre a causa, né? Que a causa também pode ser um motivo, uma questão explorada na sua prova, pode ser uma questão que você precisa saber. Que o documento concluiu que o rompimento se deu pela liquefação estática dos materiais da barragem. Ai, Carla, não entendi o que é isso. Calma, olha só. Isso significa que eles perderam resistência, né, e passaram para um estado fluido. Isso ocorreu pela combinação dos elementos observados pelos peritos. Então, partes significativas da estrutura estavam sobre carregamentos muito elevados, que eu já expliquei anteriormente, por conta da inclinação, né, da barragem, a forma como ela foi feita, associado com o alto peso dos rejeitos, devido ao teor do ferro e do recuo, que eu também falei antes, agora para você associar as informações. E isso tudo com um alto nível de água, ou seja, né, a combinação de uma barragem íngreme construída a montante, um alto nível de água, rejeitos finos, fracos dentro da barragem e a natureza frágil dos rejeitos gerou as condições para o rompimento, segundo o relatório. Os auditores apontam ainda que as chuvas às vésperas da tragédia podem ter contribuído para a ruptura. Ou seja, assim, quando tem tudo para dar errado, vai dar errado, não é? Bom, agora, para quem foram as responsabilidades? Então, primeiro, claro, para ela, a Vale, que segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, liderado por Fábio Schwartzman, foi escolhido em 2007 para presidir a Vale com a função de tornar a empresa maior, e não só maior assim, comparando com os dados de hoje, não, a maior mineradora do mundo em valor de mercado. Esse era o objetivo. Então, essa liderança, segundo os promotores, não seria alcançada apenas aumentando a produção de minério, mas incrementando o valor de mercado da empresa, o que passava aí, então, por sua reputação. Então, desde 2017, a Vale sabia dos riscos com a barragem 1, mas optou deliberadamente e de acordo com a denúncia, para omitir dados e assumir riscos criminosos em troca do seu objetivo. Foram 8,8 milhões, esse é o valor do custo da morte de cada pessoa da ruptura da barragem, segundo o cálculo da Vale antes da tragédia, ou seja, eles já tinham calculado isso, 622 milhões era o custo calculado pela Vale com possíveis sanções de órgãos públicos em caso de ruptura. E 7 milhões era o custo para a empresa caso a sua imagem fosse manchada, 7 bilhões, caso a sua imagem fosse manchada por mais um desastre socioambiental, segundo a estimativa interna. Agora, vamos falar sobre a empresa que fiscalizou, a Tuvsud. Não sei se é assim que fala, mas se escreve assim, Tuvsud. A estratégia da diretoria da Vale
segundo a acusação, era ocultar e dissimular informações de seus acionistas sobre os riscos das estruturas. Então, para tanto, né, para que isso acontecesse, a Vale contratou a Tuvisud para emitir falsos relatórios de estabilidade da barragem para evitar impactos reputacionais negativos de curto prazo. Tá? Os promotores dizem que a Tuvisud chegou a distorcer um estudo, ou seja, afinal de contas ela está sendo paga para isso, né? E esse estudo, a distorção desse estudo era para diminuir o fator de segurança considerado na inspeção e assim garantir, pelo menos no papel, a estabilidade da barragem. E o que as empresas dizem sobre isso, né? Porque isso é o que diz o relatório. Será que as empresas concordam com isso? Se manifestaram, falam assim, eu errei, ou não, tudo mentira, né? Enfim, estão exagerando? Bom, a Vale afirmou ter recebido a denúncia com perplexidade e que é prematuro apontar a assunção de risco consciente para provocar uma deliberada ruptura da barragem, já que outros órgãos, além do Ministério Público de Minas Gerais, também investigam o caso, né? A empresa disse confiar no completo esclarecimento das causas da ruptura e reafirma o seu compromisso, né, no seu discurso, né, ela reafirma seu compromisso de continuar contribuindo com as autoridades. Tá? Agora, a Tuvisud afirmou estar consternada, né? Nossa, estou consternada com a denúncia e reiterou seu compromisso em ver os fatos esclarecidos. Né? 3 iniciados da empresa afirmam que a acusação contém graves erros e faz uma interpretação completamente equivocada da prova técnica que foi produzida. Eles dizem, né, que ter pautado aí os seus trabalhos nas melhores práticas e em acordo com os parâmetros internacionais de engenharia. Ou seja, gente, estava tudo certo, estava tudo ok, né? Bom, mas assim, se a gente olha hoje, né, e pensa, tá, e quais são os danos de tudo isso, o que a gente faz no balanço, né, de Brumadinho 1 ano depois, né? Então, por exemplo, as vítimas, né, como resposta à tragédia, a Vale distribuiu em 2019 um auxílio emergencial a todos os cidadãos adultos de Brumadinho, né? Mesmo aos que não foram diretamente atingidos, né? Então o valor é de um salário mínimo, acrescentado de meio salário para cada adolescente e 25% de um salário para cada criança, né? Segundo a empresa, até 98 mil pessoas recebem o dinheiro, mas apenas 15 mil devem continuar recebendo o auxílio integral em 2020. Então aí as negociações, a forma de tentar amenizar a situação, que eu acho que não ameniza, mas essa é a proposição da Vale. A iniciativa, que será paga por mais 10 meses, né, acabou gerando um aumento no custo de vida da cidade, já que o preço da gasolina e do aluguel na cidade, por exemplo, subiram, né? Então é aquela coisa que acho que melhora, mas piora, né? Sabe aquele vídeo? Melhorou, daí piorou, daí parece que piorou e melhorou, enfim, né? Então o município também inchou, devido às contratações da Vale para as obras de reparo. A população, que era estimada mais ou menos em 40 mil pessoas, pulou para cerca de 70 mil pessoas, ou seja, tem o dobro praticamente de pessoas vivendo ali, né? Então, os familiares das vítimas e pessoas que perderam bens e propriedades têm recebido indenizações cujos valores não são divulgados, né? E feito acordos, né? Não são divulgados e foram feitos acordos ali com a mineradora. A empresa diz ter celebrado mais de 5 mil acordos com essas famílias, tá? Houve também um aumento nos casos de depressão e também no consumo de ansiolíticos e antidepressivos. Então isso também pode ser um outro tema de redação. Como eventos como esse causam, né, aumentam os casos de depressão e o consumo de ansiolítico. Outra coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês é sobre os bombeiros, tá? Porque desde o dia da tragédia, as buscas pelas vítimas ocorrem sem um único dia de pausa, né? Incluindo feriados como o Natal. Os
Os bombeiros afirmam que continuarão buscando os corpos restantes até que todas as vítimas sejam encontradas ou até que o material achado não permita mais o reconhecimento do DNA. Que heróis, né? Eu fico muito admirada. São profissionais realmente, né, que chamam a atenção pela sua força, né? O efetivo, que era de 150 bombeiros, foi reduzido a 90 homens devido à época das chuvas. As equipes também contam com 68 cães farejadores e estimam ter examinado 96% dos 7 milhões de metros quadrados de área atingidos pelo desastre, a uma profundidade de até 3 metros. Tá? A outra questão que eu quero falar agora para vocês é uma questão ambiental, que é sobre o rio Paraopeba, que foi o rio contaminado, o rio ali de Brumadinho, tá? Porque Brumadinho continua sendo, hoje, em 2020, abastecida por caminhões-pipa. Segundo o monitoramento da Fundação SOS Mata Atlântica, o rio Paraopeba, que abastecia a cidade, continua impróprio e sem condições de vida em 2020, né? E que os metais pesados presentes nas águas foram carregados pelas chuvas para pontos distantes, né? Na mais recente análise, inclusive, no início de janeiro, 9 dos 21 pontos monitorados passaram de ruim para péssimo, né? Isso em relação à qualidade da água. Então, ou seja, né, a gente está observando que as coisas parece que estão piorando efetivamente, né? Não tem muita ação, né, efetiva. Então não houve alteração em 5 pontos e que em 6 deles, né, a condição foi de péssima para ruim, né? E aí a gente pensa, mas e a Vale nessa situação, né? Como que ela está economicamente? Né? Como que a Vale está servindo? Ela tem que pagar todas as indenizações e tudo mais. Então, assim, a mineradora que enfrentou queda de 24,5% no valor das suas ações e teve uma perda de 72 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia, isso, né, logo após a tragédia, ela recuperou seu valor antes mesmo que as mortes de Brumadinho completassem um ano. Ou seja, os cálculos da Vale, né, ela fez o cálculo e sabia quanto perderia, enfim, né. Então agora ela conseguiu se recuperar. No início de 2020, suas ações subiram 3,3%, tudo isso devido aos bons indicadores da China, que é o principal importador da mineradora. A China é o nosso principal parceiro comercial aqui no Brasil, inclusive, né? Os papéis chegaram a R$ 57,00, né? Acima dos 56,15 que eram registrados antes da tragédia. A Vale diz ter gasto com indenizações e outras despesas 6,6 bilhões de reais em 2019. A previsão é que o valor desembolsado seja de 33 bilhões até 2031, incluindo aí o descomissionamento, né, o desmonte de outras 9 barragens que também possuem problemas. Bom, e aí, diante de tanta informação, você tem aí muitos argumentos para falar sobre vários temas, sobre questão ambiental, sobre ética empresarial, sobre a questão de como aqui no Brasil as coisas são punidas, se são punidas efetivamente. Podemos falar aqui sobre a questão social, o aumento de número de depressão. Eu li vários artigos que falam sobre isso, né, sobre a questão do aumento do número de pessoas depressivas em Brumadinho após a tragédia, né? Então, isso são situações importantes, né, análises importantes que você pode fazer numa redação e levar com você, claro, na sua prova objetiva de atualidades, beleza? Um grande beijo, escreva aí, comenta com a gente o que você achou dessa aula, o que você acha da posição da Vale, o que você acha que tá certo, é a Vale ou a empresa que fez o relatório sobre a Vale? Conta pra nós aí, dê um like, compartilhe com seus amigos e até mais!